O que são funções executivas, quais são elas e como, de alguma forma, essas funções executivas estão como que desreguladas no TDAH. Funções executivas é o conjunto de habilidades que, de forma integrada, permite direcionar comportamentos e metas, avaliar a eficiência e adequação desses comportamentos, abandonar estratégias ineficazes e resolver problemas de curto, médio e longo prazo. Essa parte mais racional do ser humano está no córtex pré-frontal dorsolateral, muito desenvolvido para essas tarefas de análise e planejamento. A flexibilidade cognitiva de nos adaptar aos problemas que surgem e resolvê-lo. Essa é a parte mais racional do ser humano. Agora eu vou falar delas. Quais são elas? Primeiro, planejamento. Planejamento é a capacidade de elaborar um plano de ação para alcançar algumas metas. Flexibilidade cognitiva está relacionado com a capacidade de adaptação, de nos moldarmos perante as diferentes situações e contextos. É a capacidade de ter uma mente aberta e se adaptar ao que acontece no nosso dia a dia. Memória de trabalho está relacionado com a capacidade de reter uma informação na mente e as manipular de alguma forma para que você use ali como que de imediato. Então, mesmo sabendo que depois você não vai mais precisar dessa memória, você pode descartar, você precisa da memória de trabalho. Olha um exemplo. Quando você recebe um código, então você de repente recebe um código lá no seu e-mail. Então você vai lá no seu e-mail, abre, visualiza aquele código, grava, é a sua memória de trabalho que vai fazer isso, grava aquele código, fecha o aplicativo, vai lá em outro, abre e digita aquele código. Esse momento que você gravou aquele código para digitar ali, você está usando a sua memória de trabalho. Outra função executiva, a atenção, que é a capacidade de selecionar aquilo que você deseja estar focado, o que permite a não distração, porque você está focado em algo importante. Então, olha só, tem várias coisas acontecendo ao seu redor, mas você precisa focar especificamente em algo, inclusive com os seus pensamentos. Pensamentos que talvez estão te deixando preocupada, mas mesmo assim você consegue estar focada em resolver algo específico naquele momento. Controle inibitório. Então, é a capacidade de inibir os nossos impulsos, sejam eles emocionais, sexuais, compulsórios. Porque olha só, se nós formos responder a todas as nossas emoções o tempo todo, nós seríamos inconsequentes, não é verdade? Então, as funções executivas nessas áreas do cérebro nos permite inibir esses impulsos. Controle emocional é a nossa capacidade de conseguir gerenciar nossas emoções. Por mais que as nossas emoções estão mais ligadas ao sistema límbico, as funções executivas no córtex pré-frontal permitem gerenciar essas emoções. Então, conseguir lidar com as emoções também está relacionado aos sentimentos mais complexos, subjetivos, sentimentos mais humanos, digamos assim. Então, como eu falei para vocês, as funções executivas estão muito ligadas ao nosso lobo frontal principalmente, mas não é só ele. Envolve até mesmo a área do sistema límbico e até o cerebelo. Mas, como o objetivo desse vídeo é falar para vocês sobre as funções executivas e como elas afetam o comportamento de quem é TDAH, não vou entrar em detalhes sobre as outras áreas do cérebro, certo? Então vamos lá, continuando. Imagine uma pessoa com essas funções executivas funcionando adequadamente. Um sonho, né? Talvez muitos de vocês aqui conseguem fazer isso. Mas, infelizmente, o TDAH, que tem um transtorno do neurodesenvolvimento, que é como o seu cérebro se desenvolveu, ele não consegue usufruir dessas condições como você que não é TDAH. E que fique claro que não é porque o TDAH não consegue aprender, porque ele pode aprender qualquer coisa que ele queira. Não estamos falando aqui
de déficit de inteligência, certo? Bom, então vamos lá. Uma pessoa com TDAH, ela pode ser do tipo desatento, hiperativo ou do tipo combinado, ter os dois juntos. Em geral, como funciona as funções executivas do TDAH? Vou falar de cada uma delas, como elas são afetadas no TDAH. Eu falei de cada uma, como é que ela deve funcionar. Aqui eu vou explicar no TDAH como ela realmente funciona, tá bom? Então vamos lá. Planejamento. Gente, para o TDAH, planejar algo é muito difícil. Pedir para uma pessoa com TDAH seguir regras não dá. Quando precisa fazer uma lista, pesquisar, planejar, elaborar minuciosamente algo para fazer, ele não consegue. Por preguiça, Elisene? Não, gente, não é preguiça. Se você conhece alguém que é TDAH, pergunte para ele como ele se vê daqui 5 anos. Ele não vai te responder, porque ele não consegue ficar imaginando passo a passo o que ele vai fazer, o que ele vai ser, o que ele vai ter daqui 5 anos. Ele gosta de coisas imediatas. O TDAH, por falta de dopamina no cérebro, não falta total, gente, é uma diminuição da dopamina no cérebro. O TDAH, ele precisa de recompensas imediatas. Então, ele vai fazer algo que, tipo, eu terminei, já tô recompensado, né? Então, planejar a vida daqui 5 anos é muito para um TDAH. Ele não vai fazer isso. Se ele for fazer algo com que a recompensa só virá no futuro e no futuro distante, é mais fácil ele desistir do que ele começar. Na verdade, ele não vai nem começar. Ele vai falar, não vou fazer não. Daqui 1 ano que eu vou ser beneficiado? Daqui 1 ano? Ou então, ele vai deixar para fazer perto de vencer a data. Flexibilidade cognitiva. Então, eu acredito que essa função, ela pode afetar mais no TDAH que é hiperativo, do tipo hiperativo. Por quê? Por ele ter uma mente muito acelerada, então, imagine um passeio à praia. O que é mais hiperativo, o TDAH mais hiperativo, talvez ele já tenha impulsivamente criado expectativa de sol, água, calor, e de repente esse passeio muda a direção. Vamos para o sul. Lá é frio, precisa de muito agasalho. E então essa mudança repentina pode trazer frustração para o TDAH. E ele pode ter dificuldade em se adaptar perante aquela situação. Então ele pode ficar chateado, não querer mais ir ou simplesmente questionar por quê? Por que mudou? Né? E ter dificuldade em aceitar essa mudança. Ou até mesmo ele pode ter um momento ali de raiva, brigar, mas Elisene, é só com TDAH que isso acontece? Não. Uma pessoa não TDAH também pode ter dificuldade na flexibilidade cognitiva. E aí é onde a gente tem que olhar de outros ângulos, né? Um trauma, talvez, na infância, possa ter feito com que essa pessoa não aceite mudança, não goste de mudança, né? Ou talvez uma mudança inesperada pode ter ocasionado uma dor e isso fica vindo à tona quando ela passa por isso novamente. Então, não é só TDAH, mas estamos falando aqui dos TDAHs. Memória de trabalho. Então, o TDAH tem muita dificuldade em memorizar. Porque o TDAH, ele tem dificuldade em focar, em se concentrar naquilo que ele está lendo, que ele está fazendo. Um código, por exemplo. Talvez o TDAH começa pensando lá no código. 5, 7, meia. E aí a mente dele começa a lembrar que ele deixou a meia no varal e tá chovendo, igual tá chovendo agora, aqui no momento de gravar esse vídeo. E aí ele olha o outro número ali rapidamente, sai daquela tela, vai lá na outra, começa a digitar os códigos lá, os números e se perde. Por quê? Porque o TDAH, ele tem uma mente que faz várias conexões ao mesmo tempo. É como se fosse uma antena parabólica. Agora vamos falar da atenção. A atenção é muito prejudicada no TDAH. Gente, se para a memória de trabalho a pessoa precisa de atenção para gravar pequenas coisinhas,
Imagine a atenção que você precisa para estudar, para ouvir um discurso, para assistir uma reunião no trabalho, para fazer uma leitura. Como eu falei na memória de trabalho, essa anteninha não desliga. É por isso que a gente percebe que o TDAH, ele sabe de tudo um pouco, porque ele gosta de muitas coisas. Só que ele não consegue dar prioridade, ou seja, priorizar o que é mais importante naquele momento. O TDAH também tem uma coisa que é muito aguçada nele, que é a sensibilidade de perceber detalhes em ambientes, pessoas, uma facilidade em ler comportamentos. Por isso ele se distrai tanto. Às vezes você pode estar conversando com a pessoa e você está percebendo detalhes na roupa dessa pessoa, no cabelo, no jeito que ela fala, e aí vai. A distração já tomou conta, né? Muitas vezes a gente pergunta, o que você falou? Ai, é muito assim. Então, se você estiver em um lugar movimentado e você for TDAH, com certeza você vai conseguir perceber minuciosamente detalhes do que está acontecendo no ambiente. Eu gosto disso. O problema é que a gente acaba ficando sobrecarregado de tantas informações. E isso pode levar a um esgotamento mental e físico. Controle inibitório, é aí que a coisa pega. Por quê? Porque ele tem muita dificuldade em inibir um desejo. Muitas vezes ele acaba fazendo coisas e depois se arrepende. Por quê? Porque faltou freio, faltou parar, pensar, analisar os pós e os contra. Então, quando a pessoa que tem TDAH, ela quer muito fazer algo, ela faz. Seja comprar, viajar, presentear alguém, qualquer coisa que libere dopamina. Então, ele tem dificuldade em inibir esses impulsos. Esses impulsos também pode ser falar muito. Sim, falar muito pode ser uma característica de um TDAH, principalmente do hiperativo. Né? Então, às vezes ele pode ali, devido à dificuldade no controle inibitório, falar um pouquinho mais, né? Ter dificuldade de se controlar e aí se empolga e aí acaba falando mais do que geralmente ele costuma falar. Outra coisa é o trânsito. Então, o TDAH não tratado, devido à dificuldade do controle inibitório, ele pode acabar fazendo algumas ultrapassagens, né? Meio que arriscada, ou talvez andar em alta velocidade. Então, tudo isso pode ser muito prejudicial para essa pessoa e para os demais, né? Então, temos que tomar muito cuidado, né? O TDAH, ele precisa tratar, ele precisa cuidar para que ele possa viver no equilíbrio. Agora, e se o TDAH estiver conversando com uma pessoa e aquele assunto não estiver do seu interesse? Sem dúvida, gente, ele vai cortar aquela pessoa e ele vai entrar em um assunto que chame a atenção dele, que prenda ele naquela conversa. Ele não vai ficar ali falando sobre coisas que não acrescentam nada para ele. Então, o TDAH, ele gosta de absorver conhecimento, ele gosta de conversar coisas novas, coisas interessantes. Então, para você prender uma pessoa com TDAH na conversa, você vai ter que alimentar ele com as suas conversas, né? Vai ter que aguçar ali o interesse dele para que ele fique ali focado em você, correspondendo ali. Porque senão, olha só, também ele pode fazer isso, ó. A pessoa tá falando ali, às vezes ele não quer cortar, ele não tá gostando, mas aí o que ele faz? Ele termina as frases para você. Você começa a falar de uma coisa, ele pá. Você começa a falar de outra, ele tá. Então, por quê? Porque, né, ele não tá muito ali satisfeito naquele assunto. Então, muitas das vezes ele faz isso, não é por maldade, ele faz impulsivamente. Agora, na minha opinião, o mais doloroso para o TDAH é o controle emocional, ou seja, a dificuldade no controle emocional. O controle emocional, ele te ajuda a não levar tudo para o coração. Ele te ajuda a sentir as coisas no grau necessário e adequado para aquela situação. Se você é um neurodivergente TDAH, isso não vai ser tão simples assim. Assim como você tem mais facilidades em absorver as coisas ao seu redor, em perceber comportamentos, intuições, você também vai sentir suas emoções e sentimentos com muito mais intensidade. Vão ser mais aflorados.
Pode ser alegria, entusiasmo, empatia, as percepções, mas também pode ser tristeza, raiva, medos. E se essa pessoa for ansiosa, esse medo, essa insegurança vai vir ainda mais forte. Se alguém te magoa, magoa muito. Você vai sentir tudo com muito mais intensidade do que uma pessoa não TDAH. E é por isso que você sofre, porque você não consegue disfarçar o que está sentindo. O TDAH, ele é sincero, ele não finge. Se ele está bem, ele está bem. Se ele está mal, ele vai demonstrar que está mal. Gente, tudo isso que eu citei aqui acontece com TDAHs não tratados. Então, se você se identificou com algo que foi falado aqui, se você entendeu e percebeu em você algo assim, busque ajuda, tá? Não fique sofrendo, porque as funções executivas, elas são para nos ajudar. Elas fazem com que nós entramos em equilíbrio, né? Infelizmente, nem todos têm essa vantagem, mas o TDAH, ele tem tratamento. Eu não vou falar aqui sobre medicação, tá? Mas a gente sabe que o tratamento para o TDAH é terapia. Por quê? Porque o TDAH, quando ele busca ajuda, muitas das vezes, nem é pela hiperatividade ou nem é pela desatenção. Muitas das vezes, quando as pessoas vêm até o meu consultório, elas vêm por causa da ansiedade, por causa da depressão, né? Então, estas são comorbidades de um TDAH não tratado. Então, quando a pessoa, ela trabalha as suas emoções, ela consegue resolver as dores que geraram ansiedade, medo, insegurança, depressão na vida delas, aí ela consegue olhar para o TDAH. Porque o TDAH, ele aparece. Muitas das vezes, a pessoa sofre com insônia. E a insônia não é por ansiedade. Às vezes a insônia é devido a uma mente acelerada que o TDAH tem. Busque conhecimento, faça um tratamento. O tratamento para o TDAH são os psicoestimulantes que ajuda na concentração de dopamina no córtex pré-frontal. Então, as funções executivas no TDAH, digamos que falta combustível, né? Para que elas estejam alinhadas. Algo importante de mencionar aqui também sobre as funções executivas é o padrão normal de distribuição com base em nossa idade. Então, entre os 20 e 25 anos é que nós atingimos um pico de eficiência de nossas funções executivas. Então, somente lá pelos 25 anos de idade é que o córtex pré-frontal termina o seu desenvolvimento completo. É por isso que até lá, muitas vezes a gente faz coisas erradas, toma decisões prejudiciais e inconsequentes. Então, também, e à medida que a gente vai envelhecendo, há uma queda na eficiência dessas funções também. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que você tenha tirado proveito, que você tenha absorvido aqui informações úteis e que essas informações possam ajudar você de alguma forma. Seja se você for um TDAH ou se você não for, para que nós possamos olhar para o outro com carinho, com respeito, porque muitas das vezes a gente cobra de alguém aquilo que ela não está em condições de dar. Então, se você gostou, curta esse vídeo e se inscreva no canal.